Ricardo, o que é o AVC? Você pode falar aí para a gente definir? Bem, acho que para a gente entender o que é o AVC, a gente precisa entender que o cérebro é um pouco diferente de grande parte dos órgãos. Ele depende 100% da circulação para manter o seu metabolismo, manter a sua função. Qualquer evento que acontece que vai impedir essa circulação ou esse convívio entre circulação e metabolismo pode ser classificado como um acidente vascular cerebral. Quer dizer, falta fluxo? Ou falta ou pode romper também esse fluxo. Então você pode ter ou uma obstrução da circulação ou você pode ter uma ruptura da circulação com hemorragia. Então o acidente vascular cerebral é todo evento que acontece com dano no parênquima encefálico decorrente de um problema circulatório. Decorrente de um problema circulatório, ou seja, o vaso pode entupir, faltar fluxo, ou o vaso pode romper e ocorrer uma hemorragia. Os dois são classificados como AVC. Isso. O que é? Então vamos partir para essa área aí. O que é a hemorragia, o AVC hemorrágico, e o que é o AVC isquêmico? Bom, a hemorragia, você tem a ruptura do vaso e o sangue ele vai ou para o parênquima ou nas estruturas que estão em volta do parênquima. E isso pode causar até uma resposta inflamatória adicional ali à resposta mecânica, que é a compressão do sangue no cérebro. Isso é a definição do AVC hemorrágico, então. O AVC isquêmico, ele é o contrário. Na verdade, o sangue, você tem uma interrupção do fluxo de sangue e em alguma área do cérebro, seja ela pequena ou grande, vai faltar o fluxo. E aí os neurônios daquela região vão ser comprometidos e vai sofrer a lesão isquêmica. Vão sofrer, né? Uhum. E o sofrimento que causa, o sofrimento desses neurônios é que causa os sintomas. Exatamente. Né? E é importante nós sabermos que cerca de 80% dos AVCs são isquêmicos. Uma grande maioria, né? Sim, e mais ou menos 20% dos AVCs são decorrentes de sangramento. Ou seja, vocês falaram que um AVC ele pode ser tanto uma ruptura do vaso e um sangramento, quanto a falta de fluxo por entupimento de um vaso. Exatamente. E o entupimento desse vaso vai levar o paciente a sintomas. Ricardo, por que ocorre um AVC nas pessoas? O que acontece? Qual que é o que causa o entupimento do vaso? Hoje nós vamos falar mais do isquêmico, que é bem mais comum, 80% dos pacientes, como o Edson falou. Por que ocorre um AVC? Bom, existem inúmeros motivos, né, que são classificados como a causa, a etiologia do evento, né? Há muitos anos pesquisa-se isso, porque isso é você descobrir qual que é a etiologia, a causa lesão, do AVC, a causa, vai definir o tratamento também, né? Então é muito importante entender realmente qual é a etiologia, qual é a causa. Para entender a etiologia, uma das coisas fundamentais que precisa saber são os fatores de risco. Então, os fatores de risco são doenças ou então algumas condições que levam a pessoa a ter um risco aumentado de ter ou lesão isquêmica ou lesão hemorrágica. Com relação aos fatores de risco, existem os fatores de risco que são modificáveis e os fatores de risco que são não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis, como a palavra mesmo diz, a gente não tem controle, não existe como você mudar. A pessoa tem e é uma condição dela. O principal fator de risco não modificável é a idade. Então, quanto mais avança a idade, aumenta a chance de você ter um evento vascular cerebral, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Um outro fator de risco não modificável, importante também, é
o gênero. Então, existem algumas diferenças entre homem e mulher, dependendo do tipo de AVC. Muda um pouco essas diferenças com relação ao tipo específico de AVC. E um outro fator de risco, também não modificável, mas que provavelmente no futuro pode ser que seja modificável, são os fatores genéticos. Então, existem algumas condições genéticas, hoje em dia cada vez está se aprendendo mais isso daí, que podem levar ao risco aumentado de ter o evento cerebrovascular. Com relação aos fatores de riscos modificáveis, aí realmente o ambiente onde o médico tem que focar no doente com AVC, e também o próprio paciente, a própria população tem que voltar as atenções para a prevenção primária, ou seja, para você evitar que você tenha um primeiro evento. Então, os fatores de riscos modificáveis, dentre eles, o principal é a hipertensão arterial sistêmica. A pressão alta, né? A pressão alta. Esse é o mais importante, tanto para o hemorrágico quanto para o isquêmico. Existem outros fatores de risco modificáveis. Na população, hoje em dia, fala-se muito com relação aos hábitos alimentares. Então, o tipo de dieta que o paciente tem pode ter uma grande influência em você ter ou não o AVC. Você pode falar um pouquinho que tipo de dieta favorece mais o AVC e que tipo de dieta protege mais? Qualquer dieta que pode influenciar na pressão arterial, glicemia e colesterol vai ter influência também nas doenças cerebrovasculares. Isso é uma das causas que justifica o aumento da incidência de AVC nas últimas décadas. Então, a dieta é um fator de risco modificável muito importante. E existem os outros importantes também, que têm uma influência um pouquinho menor, mas não tem uma importância muito grande, que são o diabetes, alterações da glicemia, né, o açúcar no sangue, o colesterol, o hábito de fumar, né? O tabagismo. Tabagismo, tá? E alguns outros menores, consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Isso são todos os fatores que podem aumentar o risco de você ter um evento cerebrovascular, seja ele isquêmico ou hemorrágico. Tá. Agora, assim, essas doenças vão proporcionar algumas alterações nas artérias. Você pode explicar mais ou menos o que acontece, qual é os mecanismos de AVC, né? Então, o indivíduo é diabético, ele é hipertenso, ele tem uma alimentação ruim, obesidade também deve ser um dos fatores de risco, né, para a ocorrência de AVC. O que acontece? Como é que é isso? Vamos falar do isquêmico hoje. Tá. Com relação ao isquêmico, quando a gente pensa em mecanismo, né, em etiologia ou a causa, a gente tem que pensar que o sangue, para chegar no cérebro, ele sai do coração, ele passa por vários vasos que se ramificam e vão chegar nos vasos que estão dentro do cérebro, né, que a gente chama de circulação intracraniana. Em algum momento de todo esse trajeto pode acontecer alguma coisa, algum evento que pode levar à formação de um coágulo e isso levar a entupimento do vaso. Do trajeto do coração até o cérebro. Até o cérebro. Então, isso fica fácil então pensar que o coágulo pode ser formado tanto no coração, quanto nos grandes vasos que estão na caixa torácica, que é a aorta, quanto as suas ramificações. Então, basicamente, com relação à etiologia, a gente pode dividir ele em cardioembólico. Ou seja, o êmbolo sai do coração e vai para o cérebro. Hoje em dia, a classificação correta é embolia cardioaórtica, que pode ser tanto do coração quanto da aorta. Daquele vaso que fica perto do coração. É o vaso grande, que é o que o sangue sai diretamente do coração para ele. Você pode ter o mecanismo aterotrombótico, né, onde você vai ter uma lesão
de um vaso, você, por exemplo, a placa de colesterol, né, que geralmente os pacientes hipertensos, diabéticos e lipidêmicos têm. Essa placa, ela pode inflamar e ela pode romper dentro do vaso e isso causar uma resposta de coagulação e formar um trombo ali. E esse trombo pode desprender e ir para o cérebro. E para o cérebro, né? Própria corrente sanguínea leva, né? Isso, esse seria o mecanismo aterotrombótico. E existe também, quando o sangue chega no cérebro, existe uma ramificação, parece uma árvore mesmo, né, de ramos assim. Tanto é que chama árvore circulatória. E essa árvore, ela vão formar ramos muito pequenos, que são os ramos que vão entrar no parênquima, no tecido do cérebro. Mais finos que o nosso fio de cabelo, Isso, né? esses ramos são realmente microscópicos. E esse ramo, ele pode desenvolver um probleminha nessa artéria, vamos dizer, ela pode desenvolver um problema e ela pode entupir, não pela formação de um trombo em si, mas ela pode ficar tão grossa que pode entupir. Esse é um outro mecanismo, que é o terceiro, então, que é a lacuna que a gente fala, que é o AVC pequenininho, onde ele pega bem a porção interna no cérebro, e ele causa lesões bem pequenininhas, mas às vezes essas lesões mesmo pequenininhas, elas podem ser bastante significativas, né? Incapacitantes. Então, basicamente, são esses três mecanismos, pensando indo do coração até o fim da linha da circulação, que seriam a microcirculação, a embolia do coração, a aterotrombótico e a lacuna. Então, amarrando, né, o que o Ricardo falou para a gente, quer dizer, o êmbolo pode sair um coágulo do coração, no trajeto do sangue, o mais frequência nas carótidas, né? A doença carotídea lá, a placa carotídea, até o fim da linha. Sempre lembrando que o fim da linha é muito afetado pelo diabetes e pela pressão alta, né? Isso. Bom, resumindo o que o Ricardo falou, o AVC isquêmico, por falta de sangue, pode ser causado por doenças do coração, doença das grandes artérias cerebrais e doença das pequenas artérias cerebrais.